Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar agora sobre Flamengo, sobre a vitória que não convenceu a torcida, não por parte do Flamengo, mas por parte da arbitragem que, na visão da imprensa e de todos, não foi uma arbitragem correta. Houve lances vergonhosos, houve pênalti que poderia estar sendo a favor do Flamengo, que vamos ver nas imagens aí, por isso fica até o final. A Renata Ruel, que é uma ex-árbitra aí, vai falar sobre esse assunto, por isso que é importante que vocês já deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e junto a gente segue aí para ver de perto essa polêmica. Sendo assim, lembrando sempre que os créditos estão na descrição do canal. Bora pro vídeo, galera. Uma noite de Conmebol Libertadores envolvendo equipes brasileiras, São Paulo e Flamengo, que jogaram ontem, e tem muita coisa de bastidor, de análise sobre todas as questões de arbitragem que os rubro-negros reclamam. Tem Jailson Vilas Boas, tem Mariana Pereira, já também Renata Ruel por aqui, para a gente debater esses assuntos que são importantes e, eu diria, até decisivos para a partida, hein, Jailson? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Maripê. Bom dia, Fã de Esporte. Necessária a presença da Renata Ruel aqui, porque Renata hoje... vai sair algemada hoje daqui. Você vai ver. Carregada no colo. Porque eu vou te contar, o jogo de ontem no Maracanã foi daquele jeito, mas a gente vai falar muito aqui no Sport Center, então fica aí com a gente. Vambora, que graças a Deus, sextou! Certo, Mari, bom dia. Certo, bom dia, amigos, fãs de esportes que nos acompanham. Eu já estou trajada dos times brasileiros de ontem, independentemente das partidas. Estou homenageando o São Paulo, o Flamengo e o Inter aqui também, ó. Copa do Brasil Feminina, a gente também vai falar sobre isso. Boa, tem vencedores e perdedores da semana e tem ainda aquele nosso touch de sexta-feira também para animar o seu almoço de sexta. Mas a gente começa então mostrando como foi a festa assim no Maracanã. Pressão sim, viu, Galindo? Ambiente hostil e 72 mil torcedores empurrando o Flamengo. A pressão era tanta, 15 segundos e o Pedro já brocou. Pimba! Logo na saída de bola, quem ali demorou um pouco, a gente estava vendo na redação. Pessoal, o Marra estava ali com a gente, ele demorou um pouquinho, perdeu logo o gol do Pedro na saída, jogadinha ali na saída de bola, realmente a pressão, Plata consegue tocar para trás e o Pedro gira muito bem em cima da marcação, então logo no início, 1-0 e logo depois, na sequência aos 7, já viria o segundo gol do Flamengo. Na jogada que o Matheus Carreira ontem desenhou aqui pra gente, viu, Mário? Mesmo. Bola ali, você estava assistindo o programa? Sim, claro. Estou sempre no Tava mesmo? Estava. Bola invertida, de lateral para lateral. Oxi, que isso? Não tá acreditando, Não tá acreditando porque ele não assiste. É que ela não foi muito convincente, mas tudo bem. Eu estava presente. Tá bom, mas foi a jogada que o Carreira Foi desenhou. a jogada, de lateral para lateral, essa inversão. Então sai de Ayrton Lucas e para nos pés do Varela. Essa daí mata o jogo, 19 ali, ó, do primeiro tempo, ó, tirou certinho, mata o jogo. Pedro, infelizmente, ali, né, bateu no canto do Muslera e aí não matou o jogo. Plata também teve essa oportunidade. Enfim, o Flamengo no primeiro tempo muito dominante, né? O time do Flamengo no primeiro tempo criou diversas oportunidades. Aí o negócio começou, viu? Foi. Mas aí, quando começou o segundo tempo, o Estudiante foi melhor também, né? Arrumou ali mais ou menos. Essa daí não, Não, mas ainda eu tô falando do primeiro porque teve aquela entrada ali violenta do jogador argentino. Sim, aí depois e aí teve a conversinha ali, ó, no pé do essa ouvido. resenha. Essa resenha é importante, hein? Muito, Mário. Esse conselho, né? Que papinho, do hein? quarto árbitro de... Pô, tira seu papinho, cara hein? aí. E ele tirou o microfone pra falar, vocês viram? Não É reparei. privacidade, Tirou o né? microfone. Chama-se privacidade. Isso. Teve essa daí do Samuel Lino. Então, ainda no final do primeiro tempo. E depois, aos 81, sabe o que é mais engraçado desse lance? Os jogadores argentinos, eles apontam, foi fora da área, fora Isso. da área. Porque eles estavam esperando que Ah, ia já ser tava pênalti. esperando, exatamente. Verdade. Vocês repararam isso? Não tinha reparado É o nisso, Plata não. que recebe o toque, né? E também não tinha reparado na mão, que bate Aí, no braço é do isso. cara antes. Antes do Plata ser atingido, de fato. Mas enfim, o Felipe Luiz ele até fala, né, que o time não recuou, e que não teve nada disso. No segundo tempo, o Estudiantes começou a se sentir muito à vontade, claro, com a ajuda da arbitragem. Ficou confortável para ir buscar diminuir esse placar. E aí, isso aconteceu então ali nos acréscimos em um lance também polêmico, Mari.
Braço, né? Isso. Possibilidade da bola no braço ali, poderia ser revisado. Enfim, tem muita coisa pra gente falar desse jogo, muito pautado pela arbitragem. Então, a gente vai ver depois, claro, tem toda a reclamação dos jogadores do Flamengo, tem o Filipe Luís também falando, mas é isso, então a vantagem do Flamengo, que parecia ser enorme, né, começou a ser construída logo com 15 segundos, não foi tão grande assim. A gente ouve, então, os rubro-negros falando sobre a partida. Olha lá, ó. Tá feliz, valeu, né? Valeu. E o Danilo não apertou, não. Olha lá. Claro que não. Querer levar gol dentro de casa, fizemos um grande jogo nos 90 minutos, mas não tem que reclamar, não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, foi uma vitória importante, agora é ir lá para a Argentina também buscar a vitória e conseguir essa classificação, que é o que a gente quer, e continuar fazendo esse jogo que a gente vem fazendo, com intensidade, buscando gol, buscando jogar bem. Foi um grande jogo, um jogo muito completo, onde dominamos, criamos muita chance. O primeiro tempo foi avassalador e acabamos com o resultado 2-0. No segundo tempo, obviamente que meu time não baixou, não foi nem um pouco o motivo. Eles mudaram de sistema, colocaram 5, se protegeram. Não esperamos uma quartas de final da Libertadores da América sem que o adversário passe do meio campo, isso não existe. Então, ao mesmo tempo que criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Como eu falei para meus jogadores, nós vamos ir para ganhar o primeiro jogo e da mesma forma que foi contra o Inter, vamos ir para vencer na casa deles. É o nosso objetivo. Independente do resultado, hoje foi 2-1, poderia ter sido 1-0 para eles, poderia ter sido empate. A gente tem que ir para vencer todos os jogos e vamos fazer isso. Quase perfeito. Flamengo, então, e Estudiantes nessa partida da Libertadores. O Flamengo com vantagem aí em todos esses indicadores de posse, de finalizações no alvo. Olha só, 8-3. As grandes chances, 8 contra só uma. Os gols esperados e as ações na área rival. Direto, então, com o Gustavo Zupac, porque, Zupac, a gente ouviu que tá lá, claro, no Rio e acompanhou ontem também a partida. A gente ouviu o Filipe Luís e mostramos os números da partida, mas, claro, não tem jeito. O resultado, ele tá, assim, relacionado às discussões todas da arbitragem. Como isso ainda repercute por aí, Zupac? Tudo bem, Bruno? Bom dia, Mari, Jailson, bom dia ao fã de esportes. Repercute muito, e repercutiu desde o apito final ontem, repercutiu na madrugada, né? A gente saiu do estádio super tarde e foi jantar de madrugada aqui no Rio, e a galera que saiu do Maracanã também foi pros bares, restaurantes abertos, e esse era o tema, né? Toda a turma de rubro-negro que passava pela gente falava, pô, foi injusta a expulsão, não foi? Foi, claro que foi. E hoje pela manhã também esse é o assunto. Então é curioso, né? Porque o olhar mais objetivo possível o Flamengo venceu o jogo de ida e carrega vantagem para a Argentina semana que vem. Mas o sentimento não é esse, né? Pelo nível de futebol que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, principalmente, sugeria uma vantagem mais larga, aquela expressão violenta, porém metafórica. O Flamengo não gerou a faca, não matou o confronto no jogo de ontem. Isso já gerou um pouco de uma sensação amarga e, claro, a partir dos 80 minutos, a atuação direta do árbitro com erros capitais, recolocando Estudiantes no jogo e trazendo o jogo para a semana que vem em La Plata vivo. Eu até acho que o Flamengo vai passar, até acho que o Flamengo é o favorito para vencer o jogo em La Plata, mas é nítido que o Estudiantes volta vivo muito pelos últimos 10, 12 minutos de jogo, através da atuação grosseira, para falar o mínimo, do árbitro. Só não gosto, Bruno, e acho que teremos o programa inteiro para falar disso, da narrativa enviesada que agrada ao público brasileiro de que é a Conmebol agindo para que os times brasileiros não cheguem na final. Esse discurso eu não compro. O Filipe Luís também não, e isso eu gostei. O primeiro tempo do Flamengo foi um primor. O segundo tempo no ritmo mais lento e o árbitro, infelizmente, interferiu no jogo, Bruno. Ô Zupá, obrigado, viu? Você já volta pra gente falar bastante da arbitragem também com a Renata Ruel por aqui. Mas eu quero aproveitar e ouvir também os jogadores, o Filipe Luís, falando exatamente sobre esse tema, tá? Sobre a questão da arbitragem ontem lá depois do jogo. Vamos ver. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão, porque isto não se pode repetir. Isto não se pode repetir. Vou ficar pelo escândalo, que foi um escândalo que se passou ali dentro. Infelizmente, hoje, o árbitro quis ser protagonista do jogo. Uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. Essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés
leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Bom, o Flamengo, o quanto essas questões de arbitragem prejudicaram o Flamengo? A gente tem como separar as coisas, falar de arbitragem, falar do jogo, ou está tudo relacionado? Como é que vocês enxergam isso, Jailson? Dá para falar dos dois. Eu acho que, obviamente, está atrelado por conta da expulsão ali do Plata e pelo crescimento do Estudiantes, né, logo depois. Mas, assim, eu acho que dá para falar dos dois porque o início do Flamengo foi arrasador, o Flamengo criou oportunidades e a gente não girou a faca ali, né? Não marcou o terceiro, o quarto gol, porque o Flamengo teve oportunidades para isso. Só que o árbitro também, ele foi interferindo da partida a partir do momento que ele foi picotando alguns jogos e entradas bem semelhantes para os dois lados, ele ia e dava amarelo, por exemplo. Ele deu amarelo para o Saul, deu amarelo para o Lino, merecido do Lino, mais merecido assim, né, do que o do Saul. E depois ele deu amarelo pro Plata, deu amarelo pro Bruno Henrique por reclamação e algumas entradas muito semelhantes às do Estudiantes, ele não estava dando amarelo. Além das outras que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, o trança-pé lá no Samuel Lino, que não houve nada, aquela entrada pesada que você destacou ainda no final do primeiro tempo. Essa daí que poderia ter, que ele inverteu, né, a falta. O Plata sofre o pênalti e ele inverte ali, acaba expulsando, além desse alerta aí também do quarto árbitro, enfim. Por isso que dá para falar do jogo, dá para falar do início, mas também a gente tem que falar da arbitragem. O que você pensa, Mari? Eu acho que sim também, porque os jogadores, eles sabem o que está acontecendo ali em campo, né? Eles percebem as movimentações, a postura do árbitro com o adversário, a maneira do tratamento. Então, acho que isso vai deixando o jogo com um tom um pouco mais acima do que ele poderia ser, né? Pro lado do Flamengo nesse caso. Mas dava para ter feito um resultado melhor ali, né? Acho que sobre o placar... Porque o volume é tão grande nos primeiros 10, 15, 20 minutos. Exatamente. Então, assim, um primeiro tempo de manual, assim, De La Cruz jogando muita bola, acho que dava pro Flamengo ter aproveitado melhor. E o confronto absolutamente aberto. Aberto e nervoso, né? Muito. A gente fala sobre essas questões da arbitragem já aqui na sequência do programa, também com a Renata Ruel, tá? Então tem toda a análise do jogo, Gustavo Zupac também volta, tem a Renata Ruel e tem toda a reação da direção do Flamengo e, claro, a partir de agora, o que o Flamengo pode ou deve fazer nessas questões todas de bastidores. Tudo isso já, tá? Agora com a Renata Ruel, que está aqui já no estúdio. Vamos lá, as polêmicas, então, a gente pontuou as principais reclamações. No primeiro tempo, a conversa ali, né, como o VT do Pedro Henrique Torre, como a matéria mostrou ali pra gente. Aí tem o pênalti que teria acontecido em cima do Samuel Lino. No segundo tempo, o toque de mão e a expulsão do Plata. E o gol do Estudiantes, que também é bastante questionado pelos rubro-negros. A Renata Ruel, então, está aqui com a gente, bem-vinda. Foi uma semana aí de muito trabalho, mas ontem mesmo eu citei, a Renata gabaritou o que aconteceu no jogo do Atlético. Não foi, Jailson? Do Palmeiras e também no jogo de ontem. E a gente vai mostrar os lances, Rê, e aí você já, rapidinho, só pra gente repassar esses lances, você já opina se a marcação foi correta ou não. Maravilha, vamos lá. Boa tarde a todos. E já vamos começar a falar dessas polêmicas, sim. Falando principalmente que eu acho que nessa semifinal de Libertadores nós tivemos arbitragens ruins. Não foi só no Flamengo contra o Estudiantes ontem. Palmeiras e River foi ruim, mas para os dois lados. E também temos polêmicas no jogo do São Paulo com o LDU. Então, são arbitragens mais polêmicas nessa semifinal, que deixaram a desejar, que para mim, coisa que não tinha acontecido até então nessa Libertadores. Começando com o lance do Samuel Lino, sendo específica na regra. Quem toma a frente ali na jogada? O atacante está na frente. Você vê, assim, um toque sutil, mas tem esse toque do defensor. Esse toque é o que desequilibra o Samuel Lino, por isso ele trança o pé. Isso, pela regra do jogo, até dentro das orientações que os árbitros recebem. O jogador que vem por trás, o atacante está na frente, ele está com a posse de bola. O jogador que vem por trás, ele tem que ser prudente para evitar contato. Ele não é prudente, ele é imprudente. Ele tem o
contato, ele causa o contato. Sim. E ele derruba o atacante. Isso, pela regra do jogo, é pênalti. O árbitro muito bem posicionado, faz que nada e o VAR fica em silêncio. Então aí pênalti que não foi marcado e foi em cima da linha, né? Foi. A sensação que eu tenho nesse toque aí é que é em cima da linha. Ele já está dentro da área nesse ponto. O VAR só pode interferir se for dentro da área. Vamos ver o outro lance, então? Então, o Zupac, eu estou vendo aqui que está concordando. Vocês concordam também que foi pênalti, concordam? Nessa velocidade assim, qualquer toque, você derruba mesmo. Então, aí é o lance todo polêmico, né? Primeiro porque tem o toque na mão, Renata. Exatamente, que depois tem a expulsão do Plata. Isso. E é interessante a gente falar que na transmissão a gente não teve essa imagem. A ESPN conseguiu pegar essa imagem que é sensacional. Boa. E aí muita gente pode questionar assim, tá, tem o toque no braço, mas o jogador do Flamengo também tá agarrando a camisa do adversário. E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente falar da regra. A regra 5, o árbitro, fala que quando você tem duas infrações simultâneas, você tem que marcar mais grave. Um pênalti é mais grave do que uma falta no defensor. E para mim elas acontecem simultaneamente. Então, mas o jogador do Flamengo agarra. Mas ao mesmo tempo que ele está agarrando, o jogador do Estudiantes, ele tem uma ação com a mão. Não é nem a questão de ampliar o espaço corporal. Não, é o que a gente chamava de mão intencional. É uma mão deliberada. Ele leva a mão na bola. Então, se você tem as duas infrações, ao mesmo tempo, você vai marcar mais grave. Para mim, é um pênalti não marcado a favor do Flamengo. E que o VAR deveria ter visto. Fala, Zupac, e aí a gente já roda também a outra imagem, a sequência do lance. Mas fala, Zupac, claro. Perguntinha rápida para Renata, porque ela falou que na transmissão essa imagem não apareceu, que foi uma câmera nossa que pegou. O fato de a transmissão não ter essa imagem explica também o VAR não ter esse ângulo que mostra o toque de mão, por ter sido uma câmera nossa? Boa pergunta, Zupa. Para mim, não. Por quê? Porque você tem a imagem, a câmera que fica central. E a câmera central tá nessa imagem, nesse ponto. Então, se eles conseguirem e conseguem, o VAR tem uma tecnologia sensacional e consegue puxar assim para analisar, eles teriam essa imagem e eu acredito que não foi analisado. Se foi, erraram feio. Boa, a gente tem Ou seja, agora... por enquanto, 2 erros ali que... Gravíssimos. Poderiam colocar o Flamengo Todo numa outra mundo situação. concordou aqui, não teve nem discussão. Perfeito. Não. Agora a gente tem no mesmo lance a sequência da jogada e é a expulsão do Plata. A expulsão do Plata na sequência da jogada. O que eu tenho a sensação que o árbitro pode ter decidido ali? Ele pode ter achado que o Plata, ele faz uma ação de solada. Para ele dar a solada no adversário. Só que ali, o que a gente percebe? Que você tem uma disputa por espaço, uma disputa de bola. E aí ele coloca o pé ali sim, mas vem até o outro jogador que na sequência do chute acaba acertando o Plata. Então, se você até entendesse que o árbitro falasse assim, olha... Foi falta do Plata porque ele deixou o pé. Ele deixa o pé até por uma ação de disputa e de bloqueio para tentar bloquear a passagem da bola. Ele não faz um movimento adicional para dar uma solada no adversário em momento algum. Então, para mim, é uma disputa de bola onde eu acredito que o árbitro tenha entendido como solada e não ocorreu. Eu não vejo falta para cartão amarelo de jeito nenhum ali. Eu vejo um erro também da arbitragem nessa expulsão, só que aí você tem um agravamento. Como é o segundo amarelo, o VAR não pode interferir. Não é lance de VAR, você só pode interferir quando é vermelho direto. E aí não tem como o VAR entrar numa jogada dessa. Porém, como você teve a penalidade a interferência viria antes, né? Baseada no pênalti. O VAR teria que ter revisto toda a jogada e revendo toda a jogada e até sugerindo revisão para uma penalidade, ele poderia mostrar a sequência da jogada para o árbitro e aí o árbitro rever a jogada e falar... Pô, aqui também não era amarelo. Eu vou marcar o pênalti aqui e vou tirar o amarelo ali. Ou não vou marcar o pênalti, mas posso tirar o amarelo. Mas o VAR só poderia sugerir a revisão por causa do lance de mão antes. E aí os jogadores do Estudiantes, na hora, ficam apontando que foi fora da área. Nem eles reclamam do amarelo. Sim. Eles estão pensando que o árbitro está marcando pênalti. Sim. Agora, o áudio do VAR foi divulgado. Vamos ver, então, como eles analisaram e por que tomaram essa decisão.
no minuto 81 em uma disputa pela bola. O atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes dentro das 4 considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir. Na continuação, os áudios e vídeos do VAR. Si la entrada. Sigue adelante, por favor, que él está afuera del área. 50, lo va a amonestar y expulsar. Atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Dame la close-up. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla al 50. Para el 50. Para el 50. Sigue. Atrás. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Ahí no puede entrar. Juega balón el 50. Permiso. Sí, fuera del área. Sí. Sigue adelante. Espera. Sí, es fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya. Nada. Sí, vamos. E fala quase que lamentando, né? E no final ali, né? Aí eu não posso Ele não entrar. poderia entrar porque era fora da área. Lamentando ali. Ele tá lamentando. Ali eu não posso entrar porque foi fora da área. Não posso fazer nada porque foi fora da área. Mas teve uma falha de analisar a jogada anterior que tem o toque de mão. E aí, por essa imagem, deixa claro isso. Que eles analisaram só o lance ali da falta ou não no Plata, dentro ou não fora da área, mas não analisaram o toque de mão que ocorreu antes. Me chama a atenção quando ele, já observando ali, né, que é fora da área, e ele joga a pergunta pro árbitro, né? O que você achou? Porque ali ele já entendeu que não era lance para cartão amarelo. Sim. Que a falta ali, para ele, foi muito claro quando ele volta, né? Tanto que na própria divulgação oficial, antes, a gente viu ali, né, Zupac, você ouviu que antes do áudio ser mostrado, a gente já viu a própria avaliação da Conmebol de que existiu um erro nessa marcação, Zupac. Não, assim, o erro é claro, porque existem lances que eles são interpretativos, né? Que há margem para interpretação. Ó, a regra foi aplicada aqui, eu acho que aconteceu isso aqui, mas existem lances claros. Esse lance é claro, houve um erro claro na expulsão do Gonçalo Plata e é baseado nisso que o Flamengo vai tentar reverter este cartão vermelho, porque no entendimento do Flamengo é uma dupla punição, né? O Flamengo foi prejudicado no jogo de ontem, claramente foi, e fica prejudicado para o jogo da semana que vem em La Plata, sem contar, e eu gostei da brincadeira do Pedro Henrique Torre do texto, é um jogo em La Plata sem o Plata. O Flamengo vai tentar reverter porque foi um erro crasso. E eu repito, acho pouco provável que reverta e nem sou a favor, embora reconheça o erro grave. Já pensou, Bruno, se a cada erro de arbitragem, claro ou não, os clubes se sentirem no direito de tentar reverter cartão, considerando a intenção dos dirigentes sempre do benefício próprio, a loucura que isso seria? É por isso que eu não sou a favor da reversão do cartão, embora, claro, concorde que o Flamengo foi prejudicado. Mas quando tem o reconhecimento... eu acho que poderia partir disso. Acho que... Isso interfere? Você... Isso agrava? Isso pode ajudar o Flamengo nesse pedido, Renato? O Zupac até falou da vez que a Conmebol voltou atrás, que foi aquele lance do Dedé, né? O Cruzeiro. Isso. Verdade. E aí você tinha aquele contato, teve a expulsão no campo, e depois a gente olhava as imagens e você falava assim, é inacreditável essa expulsão do Dedé aqui contra o Boca. O Cruzeiro foi prejudicado e conseguiu reverter, e é o único caso que eu conheço até hoje, porque entra muito, eu concordo muito com o Zupac nessa questão. O que a gente vê de erro de arbitragem é surreal. São muitos erros de arbitragem. E aí você entra naquela questão que se você for reverter todos os erros de arbitragem, imagina o que vai acontecer. Então, assim, eu acho pouco provável, mas eu não acho impossível, até em função desse áudio do VAR. Então, eu acho que esse áudio do VAR deu uma chance a mais para o Flamengo. Um caminho, né? Um caminho. Por mais que eu ache difícil.
não acho agora tão impossível. Então é algo que o Flamengo tem que entrar, tem que analisar e a gente esperar para ver se consegue reverter para a semana que vem. Ô Rê, e aquela história de ainda no primeiro tempo, o quarto árbitro ter conversado ali com o técnico do Estudiantes? Isso aí me pegou, hein? Isso me pegou durante a transmissão até, que eu falei, gente, isso é gravíssimo. Muito. Isso é gravíssimo, porque o que acontece? E a acusação é dos jogadores do Flamengo, de que foi um alerta que o jogador, o lateral direito, estava entrando muito firme e poderia levar cartão amarelo. Isso, e aí a gente vê essa imagem do quarto árbitro conversando com o técnico, apontando para o campo, e aí o que eles estão falando é difícil saber, realmente é difícil saber. Então não dá para afirmar que teve esse tipo de conversa. Ele fala e o conselho ele é forte, né? Porque ele é forte. Insiste bastante. E ele acontece logo depois de uma entrada do jogador ali. O jogador 4, né? Camisa 4. Eu esqueci o nome dele agora, mas é o número 4, que já tinha dado... Fala, Zupac. Nome. Não, assim, é o Rojas, né, o lateral direito. Só um detalhe, o que o Eduardo Domingues falou sobre esse lance. Aí a palavra do técnico do Estudiantes. Sim. Que eles, comissão técnica do Estudiantes, achavam que quem tinha o cartão amarelo era o Farias, o número 11. Tá. E que o quarto árbitro teria avisado a eles que não é o Farias, é o 4. Tipo, ó, o seu 4 já tá amarelado. E eles, não, mas quem tá amarelado é o 11. E ele, não, quem tá amarelado é o 4. Essa é a explicação do Eduardo Domingues, El Barba, o técnico do Estudiantes. E sendo sincero, fala, Rei. Esse ponto é interessante porque houve uma falta nesse cartão e você tinha o Rojas e você tinha o Farias no lance. E quem faz a falta é o Farias. A transmissão colocou que quem tinha o cartão era o número 4. E até eu anotei pro 11, por quê? Porque eu falei, quem fez a falta aí foi o 11, não foi o 4. Então, realmente, ali gerou uma dúvida para quem era o cartão. A questão é, o que acontece? Antigamente, você tinha, né, outra dinâmica de arbitragem. E os árbitros muitas vezes falavam assim, professor... Tá fazendo hora extra já. Olha, professor, vou amarelar. Né? Olha, professor, olha o seu jogador aqui que eu vou expulsar. Você tinha essa dinâmica. E você tem hoje até aquela questão que a gente vê os árbitros e a gente vê o árbitro chamando o jogador e dando aquela advertência verbal. Você já fez falta ali, você já fez falta ali, a próxima eu vou te amarelar. Então, galera rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final deste vídeo aqui. O Flamengo ganhou por 2-1. Mas ficou então essa revolta, né? Diante de uma arbitragem completamente despreparada, que o Flamengo deveria ter saído pelo menos com 3-1, porque houve um pênalti não marcado. E nessas imagens que nós vimos aí, com o áudio também do VAR, percebeu-se que o assunto é mais grave do que todos nós imaginamos. O Flamengo de fato foi gafado. Foi uma das piores arbitragens que nós já vimos diante de um campeonato aí sul-americano. E não só a comissão técnica, como os jogadores, mas a imprensa toda está falando sobre esse assunto. Foi de fato uma arbitragem vergonhosa. Foi realmente indiscutível o que aconteceu. Mas é isso aí, deixa os seus comentários, fique entreaberto aí também, o que você achou do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber sempre os próximos vídeos. Bom, vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo, valeu!